um homem que montava cavalo antes mesmo de ter saído da barriga da sua mãe, um homem que cresceu nisso e viveu do cavalo nos Estados Unidos e levou para o mundo inteiro a sua técnica, a sua forma de lidar com esses animais. Esse vídeo é para você. Esse vídeo, ele é baseado nos livros dele, naquilo que eu aprendi lendo, nos vídeos que eu vi do canal dele e naquilo que eu aprendi trazendo para minha realidade. Hoje eu vou mostrar para vocês a melhor forma de domar cavalos. Essa forma foi desenvolvida pelo Monty Roberts, que é o homem vivo hoje que mudou a forma como nós vemos a doma. Se hoje se fala tanto em doma racional aqui no Brasil e horsemanship nos Estados Unidos, é por conta deste homem. E se você quer domar cavalos e quer aprender a domar cavalos da melhor forma possível, dessa forma como ele desenvolveu, então, se você quer aprender a domar os cavalos da mesma forma como Monty Roberts doma, você deve entender uma coisa principal, e essa coisa é a natureza dos cavalos. Porque ele desenvolveu esse método simplesmente observando. Nos Estados Unidos tem muita reserva de terra ainda, aonde há cavalos selvagens, os Mustangs selvagens. E lá em 1940, por aí, se eu não estou enganado, ele conta tudo isso no livro dele. Esse livro aqui é o Homem que Ouve Cavalos. Ele conta sobre a história de vida dele e como ele aprendeu a ouvir os cavalos. Então ele conta lá que nessa época, entre 1930 e 1940, quando ele ainda era jovem, ele ia para essas reservas de terra buscar cavalos selvagens. E eles ficavam dias lá no campo e eles observavam as manadas de cavalos, os cavalos em seus grupos e como eles conversavam entre si. Então, por ele ter passado tanto tempo lá observando os cavalos para poder reuni-los e capturá-los, né? Tirar esses cavalos da vida selvagem e trazer para uma comunicação, para uma domesticação, uma vida doméstica conosco, ele aprendeu a forma como eles se comunicavam e ele desenvolveu a sua própria forma de lidar com os cavalos. E essa forma, ela é baseada principalmente na não violência e na não agressão. Então é por isso que a gente fala doma racional, ao contrário da doma tradicional. Só existe esses dois nomes, essa nomenclatura aqui no Brasil, porque existia um jeito de fazer, e nos Estados Unidos já é chamado de break, então você é literalmente quebrar, então você ia quebrar o cavalo, essa era a doma. E é o que a gente vê muitas vezes ainda hoje as pessoas fazendo. Então ele, em contraste com isso de ter vindo dessa realidade onde os cavalos eram quebrados, entre aspas, hoje em dia os domadores a gente ainda fala de quebrar o cavalo, mas a gente usa esse termo para flexionar o cavalo. Naquela época, e muita gente ainda hoje acredita que você precisa quebrar o ego do cavalo para que ele se submeta totalmente a você. E isso é uma coisa que vem totalmente de uma falta de conhecimento sobre a natureza do cavalo. E é por isso que o Monty Roberts basou todo o treinamento dele, a doma dele, em não agressão, em sem violência ao cavalo. E é por isso que a gente fala de doma tradicional e doma racional. Porque se eu não vou usar violência contra o cavalo, para que ele me aceite, o que eu vou usar? Aí se fala racionalidade. Racionalidade, ela só pode entrar em ação, só pode ser racional, se você pensar sobre o que o cavalo é, sobre como ele vive, como ele se comporta e como ele se enxerga nesse mundo. E o Monty Roberts desenvolveu isso por justamente observar cavalos selvagens, cavalos que nunca tiveram contato com seres humanos. Então, esse bando dos Mustangs na América do Norte, eles têm uma forma de interagir entre si que é a forma mais natural para esses cavalos. Coisa que os cavalos que nós conhecemos hoje não tem, porque desde que o cavalo sai da barriga da égua, ele já tem contato com o ser humano. Então, desde pequeno, ele já aprende, já vê o ser humano. Então, isso vai sendo quebrado. E muito da natureza desse cavalo, ela é, de certa forma, perdida ou deixada para trás. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a natureza dos cavalos é a respeito de como eles se veem na natureza, como eles se enxergam a si mesmos. Eles são animais de fuga. O mecanismo de sobrevivência deles é diretamente ligado à capacidade deles de fugir dos predadores. É por isso que eles são ágeis e velozes e vivem em manadas, em grupos. Porque assim é muito mais difícil deles serem presas fáceis. Em um grupo, ele tem mais capacidade de sobreviver, porque tem mais seres alerta ao seu redor, tem mais seres iguais a eles que percebem ameaças de predadores. E os predadores vão tentar persegui-los e não conseguirão, porque eles vão ter estratégias para fugir e se dispersar o grupo e assim, quanto mais indivíduos numa área, cada um corre para um lado,
cada um se dispersa, o predador não tem uma presa fácil, ele acaba ficando perdido. Então, a gente entende que eles nunca vão querer lutar contra um predador. Sempre que vier alguém tentando, alguém, entre aspas, sempre que algum bicho, algum predador vier para tentar pegá-los, eles sempre vão fugir. E isso é muito importante ser entendido, porque você vai entender que não adianta você brigar com um cavalo, lutar contra um cavalo, porque o mecanismo dele de sobrevivência, se ele sentir que ele está sendo ameaçado, a vida dele, a integridade física dele está sendo ameaçada, a gente pode dizer assim, ele não vai querer brigar com você, ele vai querer fugir. Então o confronto direto, muitas vezes, na maioria das vezes, não vai ter o efeito desejado, porque a natureza dele não vai se prestar atenção no seu confronto. Se ele está sendo confrontado, a reação dele vai ser fugir. E aí ele tira o foco de você, do que você está querendo ensinar para ele, no caso da doma, você quer ensinar algo, mas você está querendo ensinar esse algo de uma forma muito dura, muito confrontativa. Ele não vai pensar naquilo que você está confrontando ele, porque a natureza dele é: eu preciso fugir disso. Então ele tira a atenção do que você está querendo ensinar e pensa simplesmente em fugir. Essa é a primeira parte para a gente entender a natureza deles. Então, se ele está pensando em fugir, ele precisa de uma coisa para fugir: energia. Se ele perder energia, ele não tem como fugir do predador. Logo, se ele não tem energia para fugir de um predador, ele é uma presa fácil e ele vai morrer. Se ele não tem energia para fugir, ele é uma presa fácil para o predador. Pensando nisso, você vai entender que o animal, o cavalo, sempre quer conservar a energia dele, porque isso significa sobrevivência. E ele sempre quer ficar em bando, porque isso significa sobrevivência. Então, você tira esse animal do bando dele, separa ele e aí você vai domá-lo. Primeira coisa que ele pensa: eu estou em perigo. Longe do bando, eu estou em perigo. Você coloca uma cela nele, ele fala: o que é isso? É um predador nas minhas costas. E pula, e pula, e pula, e corre, e quer fugir disso. Até que ele não consegue fugir. Ele se cansa e se entrega. Ele se entrega porque ele não tem mais energia para fugir daquilo. Ele cansa de fugir. Aí você fala: pronto, agora chegou a minha vez. Você vai e sobe em cima dele. Cara, o cavalo já tá perdendo totalmente o brio, a energia de vida dele. Ele não tá prestando atenção em você. O foco dele está em fugir, em se livrar desse predador. No caso, você. E aí você sobe em cima de um cavalo cansado e fala: agora eu vou te ensinar o que eu espero de você. Ele não vai aprender. Porque se você já trabalhou cansado, você sabe que chega uma hora que a sua mente para de funcionar devido ao cansaço. E você só quer terminar aquilo logo para ir descansar. Então, se você cansou seu animal antes mesmo de você subir em cima dele, você não está ensinando nada para ele. A mente dele está totalmente exausta. A energia que ele tinha para sobrevivência já foi tirada. É por isso que, se você assistiu o filme Spirit, você vê que era feito antigamente com cavalos araganos, que significam cavalos que são indomáveis, por assim dizer. Indomáveis porque a natureza deles de líder é tão forte que eles não se entregam a qualquer um e muito menos se entregam fácil, se rendem fáceis a uma pessoa que quer impor algo sobre eles. Então o Spirit, ele é um animal aragano, tanto é que ele foi montado por uma garotinha. Essa garotinha entendeu do que se tratava. Ela não quis obrigar e nem impor nada sobre o cavalo. Um cavalo, ele vai ser conquistado pela liderança. Você tem que se portar como um líder e ele vai escolher se ele quer te seguir ou não. É por isso que quando você tenta tirar toda a energia de vida de um cavalo e achar que você está amansando, você na verdade está realmente quebrando esse cavalo. Você está tirando o brio de vida dele. E pode ter certeza que ele não está te aceitando. Ele só não tem outra escolha além de se render a você. E aí você tá ferrado. Não tem outra palavra. É um cavalo que você não vai conseguir nada com ele. Em termos assim concretos, nunca vai ser um cavalo bom. Eu vou divagando, só pego um tópico e eu começo você vê que eu pego um tópico e eu abro um leque dentro desse tópico muito grande. Uma qualidade, um defeito meu, que talvez pode ficar meio confuso. Mas aí eu vou tentando retornar o raciocínio para seguir a mesma linha e não ficar tão disperso. Então eu estava falando sobre a natureza dos cavalos, sobre a questão de eles terem energia para sobreviver e quererem conservar essa energia. E qual é o problema de você, num processo de doma, exaurir toda a energia dele? Ele não vai estar sendo domado, ele vai estar sendo quebrado.
Eu pensei em outra palavra, mas não tem. Você está tirando o brilho de vida dele. E é isso que acontece, como você falar do Spirit, é isso que acontece naquele filme, se você assistiu. Como ele era um cavalo aragão, indomável, que não aceitava a liderança ou a chefia de qualquer um, a chefia, melhor dizendo, né? Ele não aceitava ser dominado por um ser humano. O que os soldados faziam? Amarravam ele em um palanque e deixavam, não sei quantos dias eram. Se ele ficou 3 dias, uma semana, sem beber água, sem comer. Para assim, na tentativa de quebrar ele, né? Tirar o brilho de vida dele e montar nesse cavalo. E qual foi a reação do cavalo? A mesma. Porque não conseguiram tirar o brilho de vida dele, de sobrevivência. Ele não aceitou os soldados. Não aceitou ser imposto sobre ele aquilo. E tudo isso que eu expliquei até agora é a introdução sobre a natureza dos cavalos. É a introdução sobre coisas que nós não podemos fazer e coisas que nós devemos fazer se nós queremos nos comunicar com ele. Coisas que nós não devemos fazer: tirar a energia do cavalo, deixar ele sem energia, porque aí ele vai entrar em modo sobrevivência. Ou ele vai se render totalmente porque ele está exaurido, ou ele vai brigar ainda mais. Das duas, qualquer uma dos dois lados que ele for, você não vai ter resultado concreto. 3 princípios de um cavalo para ele aprender: cavalo com dor não aprende, cavalo com fome não aprende, cavalo cansado não aprende. Os cavalos são seres totalmente dispersos. A atenção deles ela é muito difusa. Por quê? Porque quanto mais atentos eles estão a tudo ao redor deles, mais chances eles têm de sobreviver. Então, a dor, o cansaço e qual foi outra coisa? E a fome, a dor, o cansaço e a fome, essas 3 coisas tiram a atenção do cavalo de você e voltam a atenção deles para o interior. E essas 3 coisas tiram a atenção dele de você e, portanto, ele não vai aprender qualquer coisa que você queira estar ensinando para ele. 3 coisas que, por conta dessa natureza, você não pode quebrar, se você quer realmente ensinar algo ao cavalo. Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque é justamente o nome, doma racional. E envolve racionalidade minha e do cavalo. Eu vou levar o cavalo a pensar naquilo que eu quero ensinar para ele. E ele vai escolher me seguir. Ele vai escolher pensar naquilo que eu quero ensinar e seguir o que eu quero ensinar. Essa é a beleza da doma racional. Essa é a beleza do horsemanship, que significa relacionamento homem-cavalo. Isso foi desenvolvido por Monty Roberts, observando como eles conversam entre si. E o Monty Roberts, ele tem, além desse livro Homem que Ouve Cavalos, ele tem outros. E um livro que só tem em inglês é From My Hands to Your. E esse é um livro mais prático, onde ele vai falar de uma forma de curso mesmo, explicando mais diretamente. O livro Homem que Ouve Cavalos, ele explica tudo isso, mas é uma forma mais como autobiografia. Então você pode ler, você vai aprender muito, e você vai aprender muito sobre a vida dele também. Ele explica toda a trajetória dele. E nesse livro From My Hands to Your, ele vai falar sobre a questão de muita gente aprender a lidar com os cavalos e ter sucesso domando os cavalos sem nunca ter ouvido falar do Monty Roberts e da forma como ele lida. Porque eles aprenderam tudo isso que eu expliquei até agora e que ele explica nos livros. Eles aprenderam isso de uma forma natural. Eles observaram o cavalo e foram entendendo como se comunicar com eles. E a gente deve entender que a comunicação deles, a maior parte é corporal, não é verbal. Eu quero explicar para vocês. E tem algumas outras coisas que a gente leva em consideração de acordo com a natureza deles, que eu expliquei agora para vocês, da questão da reserva de energia, da questão da fuga ser a primeira linha de defesa, aquilo que eles querem usar para sobreviver. A defesa que eles têm é a fuga, e a outra defesa é permanecer em manada, viver junto com outros cavalos. Isso são as coisas que são instinto natural dos cavalos. E tem uma frase do Monty Roberts que ele fala que, nesse livro, sobre as pessoas que aprendem a trabalhar os cavalos sem ter ouvido falar sobre ele. E ele diz que é porque as pessoas que dão ao cavalo uma zona de conforto, liderança e parâmetros claros, em que o cavalo pode operar em um ótimo nível, são suscetíveis a serem treinadores eficazes. Ou seja, mais 3 coisas para você levar em conta quando você quiser aplicar isso ao seu cavalo. Então, zona de conforto. Você deve dar o conforto para o seu cavalo. Se você só pressiona, seu cavalo não vai confiar em você, não vai gostar da sua presença. Ele precisa ter a zona de conforto. Outra coisa, liderança. A liderança ela é diferente do que a gente vê quando a gente fala em doma tradicional e sobre quebrar um cavalo, na linguagem tradicional.
porque ela é totalmente contrária à liderança. Ser líder é eu inspiro outras pessoas a quererem me seguir como líder, a quererem seguir aquilo que eu estou guiando elas a fazerem. Chefe é eu mando nas outras pessoas para fazerem o que eu quero, porque eu quero. Entende a diferença? Um cavalo não vai responder bem a segunda, assim como muitos seres humanos não respondem bem a segunda. Eu, pessoalmente, não respondo bem a chefe. Eu não respondo bem a ser impostas as coisas para mim, porque a pessoa julga que tem que ser dessa forma e eu tenho que fazer e pronto. Desde criança eu tive essa personalidade. Você quer que eu não fique perto de você, é só você tentar fazer assim. E muita gente quer fazer isso com os cavalos. Isso vai funcionar com 1, 2, 3 cavalos. Mas quando você vai mexendo com muitos cavalos, você vai pegar um cavalo aragano, um cavalo de personalidade líder, forte, dominante, você não vai conseguir. Ou você mata ele ou ele te mata. Vocês vão brigar a vida inteira, mas ele nunca vai te seguir. E é por isso que o Monty Roberts fala que pessoas que tendem a ser excelentes treinadores entendem essas 3 coisas. A primeira, dar uma zona de conforto para o cavalo. A segunda, liderança, inspirar o cavalo a querer te seguir. E isso é uma coisa que a gente pode falar bastante. Tem nos meus vídeos do canal anteriores, eu falo muito sobre isso, como você consegue essa liderança no redondel, que é a melhor forma de você fazer isso, para depois você conseguir essa liderança montada. E a terceira coisa é parâmetros claros. Eu falo muito, já falei para vocês, eu gosto de deixar bem claro na mente do cavalo o que eu espero que ele faça. A partir do momento que ele entendeu e não quer fazer, a partir do momento que eu peço, ele já fez uma vez, eu dei o alívio para ele descansou, falou, entendi, ele está pedindo que eu faça isso. Então ele faz uma vez, faz outra vez, e depois ele não quer fazer, então eu entendo que ele não quer seguir o que eu estou pedindo. Ou seja, eu dei um parâmetro bem claro na cabeça dele. E ele não quer seguir esse parâmetro, aí eu posso cobrar ele. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos. E os 3 princípios eu aprendi com o Monty Roberts. Não esqueça essas 3 coisas que eu vou deixar aqui mais uma vez escrito para ficar bem firme na cabeça de vocês. Vocês viram que eu falei alguns minutos dando uma introdução para vocês. É uma coisa que acontece muito aqui no meu canal e é muita conversa. É realmente uma aula que eu tiro ela do fundo da minha alma, do amor aos cavalos e do amor ao processo que eu aprendi com o Monty Roberts. Se você, fica entediado, como eu já disse, tem outras formas de lidar com cavalos. Eu tenho um vídeo que vai sair no canal em breve, falando sobre a diferença da doma índia, da doma tradicional, da doma gaúcha e da doma racional e por que todas elas funcionam. Eu já vou adiantar para você, caso você não queira ver esse vídeo, elas funcionam porque as pessoas entenderam essa introdução. E aí quando você entende essas coisas, você pode colocar isso em prática de várias formas e você vai ter resultado. Então por que colocar da forma como o Lucas está falando? Gosto. É gosto, você vai achar a forma como você melhor gosta de se comunicar com os cavalos. Quando você entende como eles se comunicam, você pode usar isso a seu favor e se comunicar da sua forma. Alguns cavalos vão se adaptar, outros não. Aí a importância de você ter várias estratégias, conhecer várias formas de lidar com o cavalo. Porque às vezes, um cavalo não vai lidar bem a forma como eu gosto de fazer, que é baseado no join up. Então quando eu falo, aprenda a domar cavalos como o melhor domador de cavalos da atualidade, Monty Roberts, eu estou falando sobre join up. O que é o join up?